Vou começar esse vídeo com uma frase de Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tá? Então, cientistas indianos identificam galáxia semelhante à Via Láctea de 12 bilhões de anos atrás. Eu quase não falo muito destes assuntos aqui no nosso canal, né? Mas eu sou professor de física, certo? Você pode se perguntar, mas você é professor de física e você ainda é cristão? Pode isso, Arnaldo? Pode. Claro que pode. Ou vocês acham que os grandes cientistas de verdade, cientistas mesmos, não tinham sua fé em um ser, né, transcendente, um ser que está por trás de tudo que há neste mundo, neste universo? Muitos, os maiores, desde Einstein, passando por Tesla, que para mim Tesla é maior que Einstein, tá? Enfim, em outros, vários, eu poderia citar aqui. Agora, não, né? Os que tem sopa de letrinha, né? Eu sou mestre, eu sou pós, eu sou doc, eu sou pós-doc, não. Eu sou ateu e todos que não são ateus são malucos, são perturbados, são doidos por terem a sua fé, mas a ciência de verdade não cultua nenhum Deus. Como assim? Se lá no CERN, né, na entrada tem uma Shiva, né, que é aquela deusa do hindu, né? Como assim, Arnaldo? Tá? Então, meus irmãos, quando você escuta aí alguém da internet, alguém aí de canal que fala sobre o universo, sobre aquilo, diz que bate no peito que sou ateu e diz que os cientistas de verdade não têm fé, pode esquecer de tudo isso. É tudo bravata. Tudo bravata. Faça uma pesquisa rapidinho que você vai ver aí, tá? Os maiores cientistas da história, todos tinham a sua fé. Não poderiam ser cristãos, mas eles tinham a crença de um ser poderoso, tá? Então, tome muito cuidado com essas falácias, certo? Qualquer professor de universidade aí federal ou sei lá, acha que é o bambambam, né? Acha que é o dono da razão ou, sabe? Não é assim. Os maiores cientistas da história, eles tinham sim fé, tá? E aí nós temos só mais uma coisa, essas sopas de letrinhas, no fundo, né, só duas é que realmente importa, né? Duas palavrinhas, QI. E não é o QI, né, que a gente está acostumado a pesquisar, verificar e tal, não. Quem indique, tá? Não pensa que em provas de universidade, para entrar como professor, para isso ou para aquilo, não tem o QI. Você pode ser o que for. Você pode ser pós-doc lá em Harvard, lá na Suíça, lá no quinto dos infernos. Mas quem prevalece é o QI. Quem indica. Tá? Então, eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Tá? Dentro da minha casa. Minha esposa, ela é doutora, tá? Em arquitetura voltada para acústica. Tá? Ela fez um trabalho, certo? Que toda a universidade, foi um trabalho premiado na universidade. Pensa se tem vaga para ela. Pensa se alguém chama ela para fazer alguma pesquisa. Pensa se tem alguma, sabe? Ela nunca foi de se aproximar de ninguém por outros interesses. Nunca. Tá? Pensa se tem prova. Tá? Então, tudo é QI, tá? Experiência na carne, certo? Não é que eu escuto, não. Vivência no dia a dia, tá? E aí, nós temos essa situação aqui, ó. Cientistas, como eu falei ainda agora, indianos, identificam galáxia semelhante à Via Láctea de 12 bilhões de anos atrás. Olha só, por que isso
é tão grave para os religiosos científicos, né? Porque você sabe que acusam, né, os cristãos de ter uma emoção religiosa quando trabalham disso, e são as mesmas coisas. Por exemplo, Big Bang já não é tratado já em muitas academias aí como algo fechado. Já tem evolução do Big Bang. Big Bounce e outros, né? Já estão, sabe, muito mais acima do que Big Bang. Tá? Nem na academia o Big Bang ele realmente é agora o estandarte, né? O baluarte, a bandeira. Não, Big Bang, não é assim não. Dentro da academia não é assim não. Tá? E aí, quando você tem uma notícia dessa, por que é tão grave, né? 12 bilhões de anos atrás já tinha a Via Láctea, tudo formada, tudo bonitinha. Vamos ler aqui. Astrônomos na Índia afirmam que sua descoberta de uma galáxia massiva de quando o universo tinha apenas 1,5 bilhão de anos desafia nossa compreensão de como as galáxias se formaram no período inicial após o Big Bang. Em termos simples, se o universo tem 13,8 bilhões de anos, significa que estamos vendo uma galáxia de 12 bilhões de anos atrás, quando o cosmos tinha apenas 1/10 de sua idade atual. Cientistas afirmam que a galáxia que se formaram tão cedo apresentavam, em sua maioria, formas irregulares e um caráter caótico. Mas quando os pesquisadores Rashid o Jain e Yogesh Vadadekar usaram o telescópio espacial James Webb para observar o passado remoto do universo. Eles avistaram uma galáxia espiral totalmente formada, um enorme e belamente estruturado catavento cósmico. A pesquisa foi publicada em novembro na revista Astronomy and Astrophysics, uma das principais publicações científicas europeias. A galáxia é notavelmente semelhante à nossa Via Láctea, apesar de já existir quando o universo tinha apenas 10% da sua idade atual, disse o professor Vadadekar, acrescentando que a batizaram de Alaknanda, em homenagem a um rio do Himalaia. A galáxia foi avistada pela senhora Jen, pesquisadora de doutorado no Centro Nacional de Radioastrofísica do Instituto Tata, de Pesquisa Fundamental, né? Com sede em Pune no início deste ano. A senhora Jane diz que ficou muito entusiasmada quando avistou a galáxia enquanto analisava os dados e imagens do James Webb. O telescópio de 10 bilhões de dólares lançado em conjunto pelas agências espaciais dos Estados Unidos, da Europa e do Canadá em 2021. Eu estava analisando detalhes de 70 mil objetos e havia apenas um que era uma galáxia espiral de grande porte com aproximadamente 30 mil anos-luz de diâmetro, diz ela. Em termos simples, significa que a galáxia tinha 2 braços simétricos emanados de um disco central, envolvendo um núcleo central brilhante, explica ela. Podemos observar o padrão típico de contas em um colar que se assemelha a aglomerados de estrelas ao longo dos braços espirais, semelhante aos que vemos hoje em galáxias espirais próximas. Quando ela contou ao seu orientador, o professor Vadadekar, a reação inicial dele foi de incredulidade. Oh my God! É impressionante como uma galáxia tão grande com braços espirais pode existir apenas a 1,5 bilhão de anos após o Big Bang, disse ele à BBC. Essa galáxia teve que reunir 10 bilhões de massas solares de estrelas e simultaneamente formar um grande disco com braços espirais em apenas algumas centenas de milhões de anos. Isso é incrivelmente rápido para os padrões cósmicos, disse ele. Segundo a NASA, estima-se que existam 100 bilhões de galáxias e muitas delas começaram a se formar milhões de anos após o Big Bang.
milhões. Os astrônomos acreditam há muito tempo que o universo naquela época, um período conhecido como alvorecer cósmico, era muito caótico e que as galáxias eram pequenas e tinham poucas massas. Mas esta galáxia é uma fera diferente, diz o professor Vadadekar. Ela é enorme, tem um terço do tamanho da Via Láctea e 10 bilhões de estrelas. A galáxia está formando novas estrelas a uma taxa de aproximadamente 20 a 30 vezes mais rápida do que a taxa atual de formação estelar da nossa Via Láctea. Desde que James Webb iniciou sua operação, os astrônomos têm descoberto galáxias mais novas e mais distantes. Nas imagens divulgadas pela NASA nos primeiros anos, muitas pareciam murchas, vermelhas ou um borrão tênue. Mas nos últimos anos, o Webb tem descoberto estruturas mais sofisticadas, incluindo galáxias espirais, e a descoberta da nova galáxia soma a esse crescente conjunto de evidências de que o universo primitivo era muito mais criativo. Encontrar uma galáxia espiral tão bem formada em um passado tão remoto é uma exceção rara, mas essas exceções desafiam nossa compreensão do passado primitivo do universo e de como as galáxias se formaram e evoluíram, afirma a senhora Janimba. Essa galáxia mostra que o universo era muito mais maduro em seu primórdio e que a estrutura sofisticada estava sendo construída em nosso universo muito antes do que pensávamos ser possível, acrescenta ela. As informações sobre a nova galáxia, no entanto, datam de 12 bilhões de anos atrás. A galáxia está localizada a uma distância de onde sua luz viajou durante esse período para chegar até nós. Podemos ver o passado porque a luz chegou até nós. A vida útil de uma galáxia é tão longa que não conseguimos vê-la do início ao fim. Então fazemos estudos estatísticos, diz a senhora Jam. Tá acabando. Então, há algumas atualizações sobre os status. O que aconteceu? Ainda existe? E o que e em que formato? Quando me perguntam onde está atualmente, eu digo para esperarem 12 bilhões de anos para ver onde está agora, diz o professor Vadadekar. Por ora, os pesquisadores afirmam que pretendem solicitar autorização para realizar observações de acompanhamento com Observatório James Webb, Observatório ALMA, no Chile, a fim de compreender como a galáxia recém-descoberta conseguiu criar seus braços espirais. Afinal, dizem eles, as chaves para o nosso presente e futuro estão no passado, que para eles são bilhões de anos, né? Resumindo, irmãos, tá? Não era para existir, segundo as teorias, né, os estudos, segundo aí toda, enfim, a ciência atual, não era para ter uma galáxia, né, tão bem estruturada lá no início do universo. Quanto mais longe nós vamos observando, mais perto do início nós estamos. Tá? Para se formar uma galáxia assim, segundo alguns estudos, são bilhões e bilhões de anos. Tá? E apenas 1,5 bilhões, segundo o estudo até agora, né, foi formada uma galáxia tão complexa, tá? Enfim, né, tão maravilhosa como essa, que foi, como dito aqui, né, é vista muito mais próxima, ou seja, mais distância do seu início, tá? O que eles vão tentar arrumar aí? Eles dizem que o Big Bang foi há 13,9 bilhões de anos, né? Eles vão ter que estender mais esse tempo para poder caber isso aí. Aí quando eles estenderem mais, vão ter outros equipamentos que vão encontrar mais lá. Aí vão ter que estender mais. Não, é 20, 30, 50, 100, 200, trilhão de anos. Entende? Agora sim, vendo por um lado científico, eu não levo a ferro e fogo o sentido de que, tá aí, né? Vocês são uns imbecis por não acreditar na criação, por isso, por aquilo. Não. Eu estou nos dois lados.
Pra mim é um absurdo. Preste atenção no que eu vou falar. Pra mim é algo assim inconcebível. Alguém que entrou na academia, que estudou um pouquinho mais que a média, né? Que, enfim, aprofundou um pouquinho mais, tirar Deus de tudo isso. Eu não consigo compreender. Eu não consigo entender como as pessoas conseguem, sabe, separar. Tirar Deus disso, eu não consigo compreender. Para mim é tão sem sentido você chegar e falar, olha, tá aí, ó, Big Bang é comprovação de que Deus não existe. Cara, isso é tão, sabe, infantil, tão infantil, que sinceramente eu não sei, eu fico assim de boca aberta. Porque, cara, imagina, né, trilhões e trilhões de estrelas. Trilhões de estrelas. E essa galáxia, lá no início, suposto início, toda formada com bilhões de outras estrelas, não era para estar ali. Tá? Duas situações. Ou esse Big Bang é uma furada, no sentido de que, até como eu falei pra vocês, até dentro da academia já tá obsoleto só trabalhar com ele. E estão evoluindo nisso, tá? Então, duas situações. Ou eles vão ter que estender esse tempo. Não é mais 13,9, é 20, 30, 40. Ou vai ter que chegar e concluir de que tudo foi criado ao mesmo tempo. Tudo foi criado ao mesmo tempo. Haja luz e houve luz. Né? Como diz aqui Gênesis, ó. Gênesis 1:1. Tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? E aí vem outros versículos, né, que a gente poderia ver, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja o trono, seja soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, falando de Yeshua. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19:1. E aí teriam outras situações, outros versículos que dão a nós, né, algo muito mais do que no cérebro, mas na alma, né, a certeza de que toda essa belezura do universo, que Deus é exagerado, né? Todo esse exagero do universo foi para que nós pudéssemos contemplar toda essa grandiosidade incomparável, absurda, que é este universo. Tá? Então, resumidamente, é esta a minha avaliação e quanto a isso. Ou vão ter que estender mais esse tempo e aí cada vez mais afundar a teoria que já está sendo até dentro da academia meio que deixada de lado, estão trazendo outras, evoluindo para outras teorias, ou vão ter que chegar à conclusão de que tudo foi feito no mesmo tempo, no mesmo momento. E só um Criador poderia fazer isso, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima e tchau, tchau.